Fala, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né, para uma aula de filosofia e sociologia, utilizando aqui o meu canal do YouTube. Hoje nós vamos trabalhar, né, a nossa aula de sociologia número 12, né, diferenças e desigualdades sociais e violência. Na verdade, é um conjunto de duas aulas, né, porque depois nós vamos falar da questão da estratificação social, lá na aula 3, né, então essa daqui ela vai acabar fomentando para vocês uma série de aspectos que serão posteriormente debatidos lá na aula 3, tá? Mas, inicialmente, para começar essa aula aqui, para que vocês compreendam, todos nós, né, inclusive como diz a Constituição de muitas nações, né, nascemos iguais e temos que ser tratados iguais perante a lei e a justiça. Só que a gente sabe que, na prática, né, a coisa não é bem assim. Na verdade, galera, biologicamente, né, todos nós somos iguais, né? Assim, excetuando aquelas questões de reprodução sexual, né? O resto do corpo do homem, né, a quantidade de neurônios, a capacidade cognitiva, organizacional, tanto da mulher quanto do homem, eles são iguais, né? Independente do seu gênero, independente da sua cor, a ciência mais do que provou isso. Agora, a grande questão é que na sociedade de hoje a gente ainda não consegue perceber esse nível de igualdade. Por quê, né? A desigualdade, ela não é uma questão biológica, que fique muito claro isso para vocês, tá? A desigualdade, ela é uma questão social, ela foi criada por nós. E não, nunca houve nenhuma, absolutamente nenhuma sociedade em que nós fomos tratados como iguais. O conceito de sociedade, ele já nos coloca, né, associados a um conceito de separação. Só para ter ideia, nem nas sociedades, né, se vocês estiverem pensando aí, aqueles que gostam aqui um pouco mais de sociologia, tiverem, por exemplo, pensando, Igão, nem lá no comunal primitivo, naquele em que todos plantavam e colhiam ali uma quantidade de gêneros, né, suficiente para alimentar uma boa porção da população e dividiam tudo por igual, inclusive as pessoas que estavam doentes, né, ou incapacitadas acabavam recebendo uma parte daqueles que trabalhavam, nem lá as pessoas eram tratadas como iguais? Não. Absolutamente não. Até no comunal primitivo, que foi de todos os sistemas, todos os modos de produção, aquele, né, que mais se aproximou de uma certa igualdade, as pessoas não eram tratadas como iguais. Você tinha uma diferença entre homens e mulheres, você tinha uma diferença entre fortes e fracos, você tinha uma diferença entre valentes e digamos assim, né, menos valentes. Então, você tinha uma estratificação social, você tinha uma certa diferença ali como as pessoas eram vistas. Conforme, né, os modos de produção eles vão sofrendo essa modificação temporal, as desigualdades sociais elas vão ficando cada vez mais latentes, né, até chegar o modo de produção asiático, que a partir daí as pessoas elas começam, né, no finalzinho do modo de produção asiático, as pessoas elas começam a escravizar umas às outras, né, modificando então o modo de produção para o modo de produção escravista, né, e aí nós temos historicamente vários impérios, né, e várias sociedades que aceitavam como super normal a ideia de ter escravos, né, a ideia de ter servos obrigatórios, né, gregos, persas, romanos, assírios, fenícios, egípcios, né, mesopotâmicos em geral. Todos eles aceitavam muito tranquilamente a ideia de criar uma sociedade estratificada, né? E alguns deles acabaram modificando, eu não posso usar aqui a palavra evoluindo, acabaram modificando essa sociedade para sociedades até estamentadas, né? E aí lembra, que fique bem claro para vocês aqui, tá? Estamento, tá? É diferente de extrato. Extrato é algo que eu posso romper, né? É algo que eu posso pular, ou seja, eu posso começar de baixo e subir, né? Estamento, aí eu não tenho como me livrar daquela condição, eu tenho uma condição de nascença e eu tenho uma condição de morte petrificada, né? Eu não consigo estabelecer aquilo que a sociologia vai chamar de estratificação eu não tenho como estabelecer aquilo que a sociologia vai chamar de mobilidade social, ou seja, nas sociedades estamentadas não há uma mobilidade social, tá? Apenas nas sociedades
estratificadas. Então, quando você tem estratos, a mobilidade social em determinadas sociedades, ela torna-se mais ou menos difícil, mas ela existe. Quando há estamentos, né, então não há possibilidade de mobilidade social. Igor, dá aqui só rapidinho para a gente, sem querer adiantar a matéria da próxima aula, uma diferença aí que a gente tem entre estamento e estratificação. Vamos lá. Com toda a dificuldade do mundo, a sociedade brasileira ela é uma sociedade estratificada. Por exemplo, essa pessoa que vos fala, por experiência de vida própria, né, eu saltei da classe né, eu estou falando financeiramente, eu saltei da classe E para a classe C+, né, a classe C1, né, eu tenho concurso público, estabilidade financeira, né, uma certa renda per capita razoável, carro novo, né, imóvel próprio, então tem toda aquela estrutura que me coloca ali quase na classe B, né, vai demorar um pouquinho ainda para eu atingir a classe B, porque a classe B seria uma classe relativamente mais privilegiada, e a é um número muito pequeno de pessoas, mas o que foi, eu estou aqui usando o meu exemplo para dizer para vocês que eu nasci dentro de uma comunidade, lá em Fortaleza, né, dentro de uma favela, passei até por questões de restrição alimentar na minha infância, mas eu ascendi socialmente, ou seja, pelo fato da sociedade brasileira ela ser uma sociedade estratificada, eu sou um exemplo daquele que saiu da E, aí eu pulei D, e aí eu pulei C3, C2, e hoje eu estou na C1, né? E acredito, né, que não preciso mais modificar, eu tenho uma vida muito boa, isso aqui que eu tenho já está bom demais para mim, né? Então, hoje eu estou ali na C1, de acordo com a classificação do IBGE, tá? É diferente, por exemplo, galera, e vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto em filmes, em novelas, em documentários, da sociedade indiana, né? Que lá a sociedade indiana ela é dividida em castas, né? Castas são entendidas pela sociologia como estamentos, né? Ou seja, não há mobilidade. Então, se você nasce Dalit, você morre Dalit. Se você nasce Brahmani, você morre Brahmani, Sudra, Vaixá, né, ou qualquer uma outra estratificação que você possa identificar lá. Eu lembro aqui de cabeça dessas 4, tá? Isso é um estamento, você nasce uma coisa e morre ela, tá? Uma estratificação, você tem a possibilidade de nascer numa base e chegar a uma outra base, né, ou até o topo. É óbvio que existem determinadas sociedades, né, que elas têm uma mobilidade social mais fluida, né? Tem uma galera que desce, tem uma galera que sobe, tem uma galera que estaciona, tem uma galera que sobe até determinado nível, depois cai e tudo. Ou seja, há uma mobilidade. A sociedade brasileira, infelizmente para nós, ela não é assim, né? Casos, por exemplo, como o meu, né, de uma pessoa que nasce lá na classe E e consegue, né, subir de classe, meu caso dos meus irmãos, por exemplo, são casos até louváveis, né, porque eles são poucos a acontecer. É óbvio que acontecem, e a gente tem que se esforçar para que eles aconteçam cada vez mais, mas eles acabam se tornando raros. Por quê? Por causa de um fenômeno conhecido como desigualdade social, e no meu caso, né, caso dos meus irmãos, tem um outro componente que acaba atrapalhando, que é o componente racial, né, nós somos negros, e aí tem esse problema também, né? Sofremos, como todo negro em algum momento da sua vida sofreu com algum tipo de racismo ou de injúria racial, mas, né, são coisas que a nossa sociedade ela procura resolver, né, paulatinamente. Já chegou-se, né, a momentos gravíssimos, né, como por exemplo na África do Sul e nos Estados Unidos da América, né, você ter políticas estatais, ou seja, políticas implantadas pelo Estado que acabassem dividindo as pessoas, né? É muito comum você passar em algumas escolas, supermercados, né, pontos públicos dos Estados Unidos da América, e eles fizeram questão de deixar lá, né, essas marcas para que a gente se lembre e nunca mais faça isso, né, da segregação oficial racial, né, bebedouro só para branco, bebedouro para negro, né, assento para branco, assento para negro, médico para branco, médico para negro, ou seja, havia uma segregação racial. Nos Estados Unidos, a luta após 1960 encerrou isso, né, eles passaram a ter cada vez mais igualdade, a gente sabe que a igualdade plena, ela está longe de acontecer. No caso da África do Sul foi mais grave, né, porque essa política oficial, ela só acaba nos anos 90, a partir de uma série de políticas ali implementadas em parceria, né, pelo Frederic de Klerk, né, que era branco, e o Nelson Mandela, que foi um líder da resistência negra do CNA durante muito tempo, né, ou seja,
É só alguns dos exemplos aqui que nós temos, né, em que as diferenças de cor de pele, as diferenças de raça, elas acabam se projetando em políticas oficiais, né? Elas acabam se projetando em políticas oficiais. Existem outros, né? Existe a questão da diferença religiosa, né? Se você é muçulmano, cristão, judeu, hindu, budista, né? Em determinados locais do mundo você pode sofrer preconceito, perseguição, né? É óbvio que existem aqueles, né, que acabam sofrendo menos preconceito do que outros, né? Então você pega, por exemplo, o idiota do presidente da República, né, certa vez falou num discurso na ONU, né, que o Brasil apoia o combate à cristofobia. Gente, cristofobia não existe em grande escala. A cristofobia, ela é um processo de alguns radicais, né, de alguns países que perseguem ou que perseguiram em determinado momento os cristãos. Hoje os cristãos, eles muito mais perseguem do que são percebidas. Do que são perseguidos, na verdade, né? Então a gente tem que, na verdade, lutar muito mais contra outros tipos de perseguição que ocorrem muitas vezes oficialmente. Islamofobia, né? O movimento de perseguição aos judeus, que tem crescido cada vez mais no mundo, né? Um movimento anti-sionista, um movimento que a gente chama de movimento antissemita, né? Então, judeus sofrem muito mais perseguição, muçulmanos sofrem muito mais perseguição, hindus, né, perseguem muçulmanos perseguem budistas, né? Então, você tem uma série de budistas perseguem muçulmanos em alguns locais do mundo. O Bolsonaro ter citado ali a cristofobia naquele momento foi até completamente incoerente. Acho que ele fala muito mais para, né, inflamar essa massa de idiotas que ainda o apoiam, mas infelizmente está lá colocado. Então, existem, né, perseguições por religião, né, existem perseguições por classe social, existem perseguições até geográficas, né, pelo local que você mora, né, como a gente chama, a chamada xenofobia, né, e existe a xenofobia interna e existe a xenofobia externa, né, xenofobia interna é o que o nordestino, por exemplo, sofre em alguns lugares do sul e sudeste. Beber uma aguinha aqui. Outros, por exemplo, sofrem xenofobia por pertencerem a uma outra nacionalidade, né? Ou seja, você tem uma série de problemas, né? As pessoas não conseguem lidar ali com as diferenças, né? E acabam provocando através de preconceito e através de perseguição e até através de violência processos que acabam partindo para agressão física, perseguição e até morte, né? Em massa, como foi, por exemplo, né? Historicamente a perseguição dos judeus pelo Holocausto, né? Como é, por exemplo, a perseguição dos muçulmanos ali na província do Xinjiang, na China, né? Como é a perseguição aos budistas, né? Aliás, aos muçulmanos rohingyas, né, por budistas na Tailândia, nas Filipinas, na Malásia, né? Então você tem uma série de perseguições hoje raciais, você tem uma série de perseguições sociais e você tem uma série de perseguições religiosas. E tudo isso por quê, né? Simplesmente por causa de um troço chamado etnocentrismo, né? Chegamos então ao ápice da nossa aula, ao momento em que a gente procura compreender de onde é que vem isso, né? A sociologia entende o tal do etnocentrismo como uma forma das pessoas considerarem a sua etnia, a sua cor, as suas práticas sociais, as suas práticas culturais superiores a outra, tá? Então, foca bem nessa explicação aí, procura entender que etnocentrismo, etno de etnia, centrismo de centro, né? É como se a minha etnia, o meu modo de vida, o meu modo de comer, falar, vestir, rezar, né? O Deus que eu acredito e todas as minhas outras práticas que fomentam ali a minha cultura, elas fossem superior, né, a outras práticas. Então, é algo que nós temos que superar. Eu acredito que está mais do que na hora da nossa sociedade ela superar o etnocentrismo, né, ela superar essa ideia de que existem culturas, modos, né, e até religiões superiores a outras. Isso não é verdadeiro, né? Eu sempre pergunto, eu venho de uma família, por exemplo, muito católica, e minha mãe, por exemplo, diz, né, mas é porque a Bíblia é o livro mais sagrado, é o livro mais correto do mundo. Eu disse, mãe, quando a senhora fala isso, a senhora está comprometendo, por exemplo, a crença de 1 bilhão de indianos, mãe.
A senhora está comprometendo a crença, por exemplo, de 1 bilhão de muçulmanos. Não, esse povo não existe. A minha mãe eu perdoo, gente, porque a minha mãe, como eu disse, né, ela é uma pobre, coitada, ignorante, que mal teve acesso à educação. Internet para minha mãe é um dia desse, é mais para ela ficar ali no Zap Zap e no Facebookzinho dela, né? Minha mãe é uma senhora de mais de 60 anos de idade, então ela eu vou perdoando. Agora, pessoas relativamente mais jovens, né? Menos de 40 anos de idade, né? Ou até um pouco mais de 40, que ainda tem esse pensamento atrasado, retrógrado, né? A sua religião, né? A cor da sua pele, a etnia da onde você pertence é algo seu, algo que tem que ser respeitado. Mas você tem que entender também que existem pessoas que pensam diferente, né? Que adotam práticas culturais diferentes da sua e que não necessariamente por isso são menores do que você. E aí corrobora com aquilo que a gente tinha falado também numa aula anterior, que é a questão da tolerância. Né? Então, nós temos, na verdade, nos tornado mais intolerantes para o que é diferente. E aí, veja bem, mas, por exemplo, tem gente que é intolerante com o pessoal, por exemplo, que trabalha ali na ideia da extrema-direita. Gente, nós temos que entender que nós temos que ser tolerantes com práticas sociais que são aceitáveis. Né? Eu não posso ser tolerante com pedofilia, eu não posso ser tolerante com agressão a idoso, eu não posso ser tolerante com machismo, eu não posso ser tolerante com racismo, eu não posso ser tolerante com homofobia. Não, isso não se tolera. Isso é discurso de ódio. Né? Você querer matar uma pessoa por questão do gênero, isso não é aceitável. Você querer agredir uma mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher, isso não é aceitável, isso não é opinião, gente. Respeite minha opinião, eu não gosto de viado. Não. Isso é discurso de ódio, então você está completamente errado. Então, veja bem, a questão da tolerância, ela também tem que ser aplicada no limite, né, daquilo que não perpassa a dignidade humana. A partir do momento que você sobrepuja, que você sobrepõe a dignidade humana, que você afeta a dignidade humana, não. Aí nós não temos obrigação de tolerar os seus posicionamentos, não, tá? Que isso, mais uma vez, eu já expliquei isso aqui em outros momentos, mas que isso cada vez mais fique claro, né? Cada vez mais coloco na cabeça de vocês. Tem que ser tolerante com práticas que não agridam a dignidade humana. A partir do momento que você agride a dignidade humana, ninguém é mais obrigado a ser tolerante com as suas práticas, não. Beleza? Tranquilo? Bom, para encerrar aqui, né, e para a gente começar a resolver aqui as nossas questõezinhas, o Brasil, galera, recentemente passou por um fato horroroso, né, a morte de mais um homem negro, espancado, né, até a morte em um supermercado, e aí não me venham com a ideia de que o cara tinha passagem pela polícia por agressão e tal, isso aqui não cola para mim, absolutamente ninguém merece morrer espancado, né, em um supermercado da forma brutal como ele foi assassinado. Se o cara tá errado, brother, chama a polícia, processa e prende. Eu já tenho defendido isso aqui há muito tempo, né? O que eu quero, obviamente, dizer para vocês é que o seguinte, e aí, questionadas duas autoridades brasileiras, né, o presidente da República e o vice-presidente da República, eles chegaram a verbalizar que no Brasil não havia racismo, né, e eu tive até que respirar aqui, porque eu já fui vítima de racismo e fica até, assim, eu fico até pensando em que mundo esses caras vivem, né, galera? Eu acho que a leitura, se é que fazem algum tipo de leitura, né, de Gilberto Freire, naquele clássico, né, Casa Grande Senzala, que todo estudante de humanas, assim como eu, é obrigado a ler no início, né, mas a gente é obrigado a ler justamente para entender que o Gilberto Freire, naquele momento, ele não teve uma visão muito assertiva do processo. O Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, galera, ele pinta, né, uma democracia racial brasileira que só existia na cabeça dele. Né? Só existia na cabeça de alguém que realmente pensou que em determinado momento o negro, né, tinha acesso a determinadas bonanças, a determinados benesses, assim como o índio, né, e o branco não era esse controlador que se pensava. Não, gente, não. Né? A nossa própria escravidão, a nossa própria alforria, né, a nossa própria abolição da escravatura, em 1888, o último país das Américas a libertar os seus escravos, né, ela foi tardia e ela foi completamente ridícula, né. Quando a princesa Isabel, né, ali tutelada por Dom Pedro II, naquele momento ali, eles assinam a Lei Áurea, né, a ideia, talvez ali, inclusive eu acredito nisso, na própria família real brasileira fosse outra, né,
fosse que os negros eles fossem libertados de seus cativeiros, mas fossem efetivamente recontratados, né, para trabalhar nas fazendas, assalariados, para que, então, os anos, né, de dívida, né, que o Brasil tinha com esse povo pudesse ser pago. Não, o negro foi expulso da fazenda a chute, a pontapé, para que nunca mais voltasse, numa revolta terrível, né, de fazendeiros que eram completamente contra a ideia, né, da abolição da escravatura. Junto com isso, né, a gente sabe que a partir dos anos de 1900 começa-se a importar uma mão de obra europeia, né, com duas finalidades. A primeira era ajudar os cafeicultores que estavam sem mão de obra, graças, né, à liberdade, né, dos negros, né, então, entre aspas, eles estavam ali precisando dessa ajuda, mas a gente sabe que existia um plano eugênico por trás, né, uma tentativa de branquear a população brasileira. Nós já discutimos isso em várias outras aulas, né, e isso demonstra o quanto esse mito da democracia racial brasileira permeou a cabeça das pessoas. Não, mas os negros foram libertos, nunca mais foram escravizados, né, outros povos no mundo foram escravizados. Gente, essa balelinha da extrema-direita, né, que tenta colocar que outros povos foram escravizados e nem por isso se passam por coitados, isso não cola. Né, isso não cola, absolutamente não cola. Nenhum povo foi tão massacrado quanto o povo negro africano, né, durante esse processo conhecido como colonialismo e neocolonialismo. Tá? Então, assim, a reparação histórica, né, que se tem que ter, e principalmente a tentativa, né, de livrar o Brasil, né, dessas raízes racistas, né, ela tem que ser diária, né, essa luta ela tem que ser diária, ela tem que ser todo dia, né. Quem é negro sente na pele, né, o que é, por exemplo, você morar num bairro desse daqui que eu moro, de classe média, chegar sem camisa, né, tentar abrir ali o portão, ter um pouquinho de dificuldade, passar uma viatura da polícia olhando, né, o que é que você, preto, sem camisa, está fazendo, forçando ali o cadeado. Mal sabe o cara que eu moro aqui, essa casa é minha, né, mal sabe o cara que aquele carro que está parado na frente é meu, né, e eu tô sem camisa porque eu quero. Agora imagina, por exemplo, aí o louro dos olhos azuis, branquinho, tentando forçar ali o cadeado. O cara da polícia decide dizer que ajuda, meu amigo descendente de europeu. Né? Então a gente entende, né? Coloca, por exemplo, eu aqui, algum de vocês, pega um branquinho, um de vocês, vamos nós dois correr sem camisa, de shortinho no meio da rua. Eu sou logo acusado de ter feito alguma coisa errada, você é acusado de ser atleta. Então, galera, é muito sério a questão racial aqui no Brasil. Muito séria a questão racial aqui no Brasil. Né? Imagina, por exemplo, aquela branca, né, que deu aquele escândalo na padaria no Rio de Janeiro, que agrediu funcionários, agrediu parentes. Imagina, coloca uma mulher negra ali. Vê se ela não tinha levado uns tapas da polícia e não tinha sido colocada numa viatura algemada. Tudo isso demonstra que nós não temos uma democracia racial, nós não temos uma democracia social, né, que pobre ainda pena muito, e que o Brasil, infelizmente, é um dos países, né, com a menor mobilidade social do mundo. Tá certo? Inclusive saiu recentemente uma pesquisa, né, que colocou o Brasil como último país num ranking, né, de possibilidade de mobilidade social, ou seja, o brasileiro tem uma chance maior do que outros 80, né, outras 80 nacionalidades de nascer pobre e morrer pobre, né? A estratificação social aqui ela é muito pequena, beleza? Bom, com isso eu espero que vocês tenham entendido. Vamos agora resolver as nossas questõezinhas aqui, né, para a gente poder ver se conseguiu entender o conteúdo direitinho. Página 147, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, né, para que fique gravado aqui, vou apresentar a minha tela inteira para vocês aqui agora, tá? E vou partilhar aqui o material do SAS, né? Então, vou colocar aqui, vou dar um Google aqui, vou colocar aqui um SAS material, né? Certo? Vou abrir aqui, para que quem estiver assistindo a aula, né, mesmo que não esteja com um livrinho, puder acompanhar direitinho, acho que faz parte de tentar melhorar uma aula, né, para vocês. Descarregar aqui a internet, tá, galera? E aí, vamos lá. Opa, estamos com dificuldade em identificar seu acesso. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. SAS material. Tcharam. Vamos ver aqui. Vamos acessar aqui o portal SAS de novo. Pronto, agora deu certo, né? Vai entender que sou eu, José Igor 1903. Uma senhazinha, né? E aí vamos aqui abrir o material, livro didático.
pré-universitário, filosofia que eu estou, né? Sociologia. É o livro único, né? Vou fechar aqui. A gente vai lá, apesar de que é o mesmo livro, né? Tanto faria abrir filosofia ou sociologia, mas vamos lá. Vou colocar aqui. É a aula, a gente está vendo aqui, deixa eu só pegar aqui direitinho, tá, galera? É a aula 145, página 145. Então, vou botar aqui na página 130. Opa. Ele tem esse probleminha aqui, quando a gente coloca as páginas. Ah, tá. Pronto. Opa. 145. Ver se ele vai lá, na nossa página. Deixa eu ver. Vamos chegando, tá? Pronto, chegamos aqui. Nós chegamos aqui à nossa atividade, né, galera? Eu vou até ampliar aqui para que vocês possam ver direitinho. Vou segurar aqui quando eu estiver lendo. A gente vai resolver essa primeira questão, que diz o seguinte, ó. Paulo é um rapaz bastante dedicado às suas atividades. Nasceu numa família simples, na zona rural do estado, e desde criança destacou-se bastante nos estudos, mesmo não tendo condições socioeconômicas favoráveis. Aos 18 anos, foi morar com a tia no centro da cidade, e lá terminou o ensino médio, ingressando na universidade, posteriormente. Recentemente, Paulo formou-se e recebeu o diploma de enfermeiro, tornando-se o chefe do setor de enfermagem de um hospital na cidade. Olha a vida do Paulo, né, galera? A vida do Paulo é um sonho, né? Ele nasceu pobre, mas aí ele estudou, né? Conseguiu se formar e recentemente ele assumiu a chefia, né, do setor de enfermagem. O Paulo, galera, ele nasceu numa camada mais baixa e ele ascendeu a uma camada mais alta, né? Ele é chefe do setor de enfermagem de um hospital. Então, considerando os conhecimentos que eu falei para vocês sobre estratificação social, a mudança ocorrida na vida de Paulo corresponde à ideia de... Galera, o que aconteceu com o Paulo? Ele vive numa sociedade de castas, algo que é proibido ele mudar, uma sociedade estamentada? Não, né? Status associativo, ele se associou, né? O status dele é associado a algum outro status social? Não, né? A mobilidade social, né? Ou seja, o Paulo se moveu de uma camada para outra? Sim, né? Então, o item correto aí é mobilidade social. O Paulo, ele saiu de uma camada mais baixa e foi para uma camada mais alta, né? O que a gente deseja para as pessoas que realmente se esforçam, né? Segunda questão, vou botar aqui para vocês também, né? Diz o seguinte, ó, o Contardo Caligares publicou um artigo em que aborda, né, a prática social brasileira de denominar doutores, e essa é nojenta demais, os indivíduos pertencentes a algumas profissões, né, dentre eles médicos, engenheiros e advogados, né. Vou contar aqui até uma anedota, né, certa vez estava na mesa, minha esposa é estudante de Direito, né, estava na mesa uns colegas dela lá numa pizzaria, aí... falando doutor para lá, doutor para cá, doutor para lá, e teve uma hora que um falou assim, não, professor, eu disse, não, cara, eu só não fico entendendo assim, porque título de doutorado parece estar tão difícil, né, aliás, parece estar tão difícil, e vocês aí se tratando por doutor, todo mundo, né, não, mas é só um modo de falar, eu disse, mas é um modo de falar idiota, né, minha esposa ficou assim meio, cara, mas é porque de vez em quando a gente tem que dar uma porrada na cabeça, cara, médico não é doutor, advogado não é doutor, engenheiro não é doutor. Isso é simplesmente uma forma de fazer com que eles se sintam superiores a algumas determinadas outras profissões. Por exemplo, eu estou muito mais perto de ser doutor do que um médico. O médico, ele acabou de se formar, então ele é bacharel em medicina, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho a minha graduação e tenho mestrado. O meu próximo título é ser doutor, que aí eu vou ter doutorado. Né? Então, doutor é quem tem doutorado. Advogado não é doutor, médico não é doutor, enfermeiro não é doutor, né? Engenheiro não é doutor. Doutor é aquele que tem doutorado, né? O título acadêmico de doutorado, beleza? Então, ó, aqui bem rapidinho. A questão levantada por Contardo Caligares aborda aspectos relacionados à estratificação social, né? Estão numa camada superior, estudada, entre outros, pelo sociólogo alemão Max Weber, né? De acordo com as ideias weberianas sobre o tema, né, é correto afirmar que, item A, as sociedades ocidentais modernas, elas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios de renda, status e poder. É verdade, né?
O pessoal não chama simplesmente só quem é rico, né? Aliás, só quem é médico, só quem é advogado, só quem é engenheiro, né? O rico também é tratado como doutor, pelo pobre coitado do jardineiro, né? O pobre coitado do gari, chama. A minha esposa, por exemplo, ela trabalha no fórum daqui do Iguatu, né? Ela é auxiliar lá, está terminando o curso de direito, né? Então ela trabalha lá no fórum e ela, como ela vai muito arrumadinha e tal, o pobre dos seguranças, o porteiro, chamam ela de doutora, né? Como ela foi muito bem educada em casa, né, ela entende, brincadeira, né, mas ela corta logo, ela diz, olha, eu não sou doutora, eu sou ainda um estudante de direito, nem minha graduação terminei ainda, quanto mais meu doutorado. Aí quando eles perguntam, mas por quê, né, todo mundo aqui quer ser chamado de doutor, aí ela explica e ela ganha até a simpatia das outras pessoas. Então, não é só o advogado, o médico, o engenheiro, né? Quem é rico é chamado de doutor e também quem tem poder, né? Chama prefeito, vereador de doutor. É uma mania, infelizmente, das camadas mais subalternas, né? Mas é uma coisa que a gente tem que romper, viu, gente? Como sociedade, nós temos que romper. Então, o item correto é esse item A, né? A ideia de estratificação social, ela tem multidimensões, ou seja, ela vai para a riqueza, ela vai para o status de poder, ou ela vai também para aquela status de graduação, né, o status ali retirado, que não é, obviamente, colocado para toda a sociedade brasileira poder ter, tá? Então, vamos para a terceira questão, né? Vamos pegar aqui a terceira questão, que diz o seguinte, ó, enquanto persistirem as grandes diferenças sociais e os níveis de exclusão que conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais compensatórias serão indispensáveis. E aí a gente está falando de política de cotas, Bolsa Família, né? Então, enquanto essas desigualdades sociais permanecerem, cota, Bolsa Família tem que permanecer. A partir do momento que a gente vê uma sociedade mais igualitária, pode tirar, não tem problema nenhum disso aí, não. Eu sempre digo isso. Bolsa Família, cota e tudo tem que ser temporário e a gente tem que buscar cada vez mais igualar, né, a sociedade. Então, as ações referidas, né, elas são legitimadas por uma concepção de... o item correto aqui é item E, né? Ou seja, centrada na regulação de oportunidades, né? Você tem que regulamentar as oportunidades. Aqueles que tiveram menos oportunidade de pobreza, eles têm que receber um apoiozinho a mais, né? Para ver se eles se igualam a gente, tá? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, não. Sou negro, mas eu nunca usei cotas, né? Na minha época não existia, mas era bom se existisse, porque eu ficava muito triste quando eu chegava na faculdade, eu já contei isso em várias salas, né? E só tinha 2 pontinhos, né? 2 pontinhos pretos na sala, né? Era eu e outro amigo meu, chamado Rafael, e o resto era uma brancalhada da porra, assim. Hoje, quando você entra nas universidades depois do sistema de cota, ficou maravilhoso, mas tem gente indígena, tem preto, tem amarelo, tem azul, tem verde com bolinha, ou seja, a universidade virou um lugar mais colorido, graças a Deus, né? Vamos aqui, ó, vamos para 4. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, representou uma ousada e necessária proposta de mudança cultural e jurídica a ser implantada no ordenamento jurídico brasileiro. A exemplo do que ocorreu em outros países, objetivando a erradicação da quanto mais violência praticada principalmente por homens contra mulheres, com quem mantém vínculos de natureza doméstica, familiar e afetiva. Todo mundo, todo estudante que vai fazer ENEM tem obrigação de saber o que é a Lei 11.340. 11.340 é a famosa Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que ela previne e pune, né, crimes de natureza doméstica contra mulheres no Brasil, né? Então, a vigência, né, dessa norma legal, de amplo conhecimento da sociedade, revela uma preocupação social com, né, a Maria da Penha, dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, proteger a mulher e dar dignidade à mulher dentro do casamento, para que ela não possa sofrer nenhum tipo de violência psicológica, nem física, nem moral. Galera, 4 questõezinhas respondidas, né? Eu vou aqui parar de apresentar. Espero que vocês tenham entendido mais uma vez, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição no privado do WhatsApp para conversar com vocês. Aquele meu grande abraço virtual, meu desejo de um bom final de semana. Essas nossas aulas vão ao ar na sexta-feira. Fiquem bem, fiquem com saúde, né? E saibam que estou torcendo por vocês. Valeu, galerinha. Tudo de bom.